Para proferir a palestra da noite, convidamos o Dr. Marcelo Matos Cascudo, que abordará o tema médico e a fé. Vamos aplaudir. Eu, mais uma vez, agradeço a Levi pelo convite dessa palestra. Essa palestra chama-se O Médico e a Fé. Eu fui estudar, fui levantar, peguei aulas de ex-professores para falar sobre esse tema. E analisando e vendo a história da medicina, vendo a história de como surgiu o médico pela primeira vez, todas essas civilizações, Geraldo, o médico era o religioso. O médico era o pajé, o médico era aquele que curava, o médico era aquele que gostava das pessoas. Então, as civilizações antigas, elas tinham como o médico, aquele que curava os doentes daquela comunidade, a pessoa que tinha também uma ligação religiosa, uma ligação de fé. Então, eu fui pesquisando e vi que Emhotep, a pronúncia, que diz em egípcio, isso quer dizer aquele que vem em paz, foi na realidade, historicamente, nos escritos, o primeiro médico reconhecido como médico, oficializado como médico. Esse homem, ele tem aquela estátua que está lá. Esse homem, ele viveu em 2600, nasceu em 2655 a.C. Ele foi reconhecidamente considerado o primeiro gênio da humanidade, porque ele, além de ser médico, ele foi arquiteto, ele foi engenheiro, foi quem fez a primeira pirâmide do Antigo Egito. E nos manuscritos ele é tido como o primeiro médico. Ele apenas não conseguiu e não fez naquela época, só 2600 anos depois, foi que Hipócrates deu e transformou a arte em uma ciência. Ele deu a estrutura moderna da medicina. Então Hipócrates fez a estrutura moderna da medicina, por isso é considerado o pai da medicina, porque ele escreveu realmente, deu uma linhagem de histórico, de fazer anamnese e as condutas de tratamento de algumas doenças. Então é considerado o pai da medicina, o grego, que nasceu em 460 a.C. E o juramento de Hipócrates está no Museu de Louvre, no Vaticano, na Biblioteca do Vaticano, porque é um manuscrito bizantino e diz que é muito bonito isso emociona os médicos que o vê. Esse manuscrito se emociona muito. Mas a nossa medicina moderna hoje, as nossas leis que regem a medicina que nós trabalhamos, ela realmente ela foi escrita após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, com o advento da ONU, da OMS, foi dito e escrito que os médicos são responsáveis pelo bem-estar físico e social, psíquico e social do ser humano. E aí, nessa época, o Conselho da Europa escreveu os princípios da beneficência e da não maleficência. Isso justamente por causa da Segunda Guerra, das experiências humanas que os médicos fizeram, não só nazistas, como de outros exércitos. Então, eles escreveram aqui os princípios da beneficência e da não maleficência, que refere-se à dupla obrigação do médico procurar maximizar o potencial benéfico e limitar, tanto quanto possível, qualquer dano que possa resultar da sua intervenção. O equilíbrio entre benefícios e risco de dano é a questão-chave da ética médica. O potencial dano pode não ser apenas físico, mas pode também ser psicológico ou apresentar-se como uma intrusão da privacidade individual. Também, do próprio Conselho escreveu, e aí é onde eu vou chegar para entrar na minha palestra, que o médico tem a obrigação apenas de prestar tratamento apropriado, como muito bem disse agora Pedro Cavalcante. Nós não temos a obrigação de curar o paciente. Se a gente não conseguir curar,
a gente tem que tratá-lo. Se a gente não conseguir tratá-lo o suficiente para que dê sobrevida para ele, temos que ampará-lo, pegar na sua mão, escutá-lo, porque essa é a função do médico. E aqui ele diz que, sem prejuízo pelo respeito ao consentimento livre e informado dos doentes, quando se avalia se uma forma de tratamento é apropriada face a uma situação particular de um doente, é necessário ter em conta os seguintes aspectos: os benefícios, riscos e constrangimento do tratamento médico face aos resultados esperados na saúde do doente, a sua avaliação face às expectativas da pessoa em causa, o que conduz à avaliação do benefício global, que tem em conta o benefício não só em termos de resultados do tratamento da doença ou dos sintomas, mas também a qualidade de vida do doente, o seu bem-estar psicológico e espiritual. Quer dizer, nós temos que levar este conforto para o paciente também. E esse, que também foi um dos meus professores em São Paulo, tive a oportunidade de ter várias aulas com ele, com o professor Adigo Jatene, que foi 2 vezes ministro da Saúde. Ele dizia, e disse em uma de suas palestras, que o papel do médico é amenizar o sofrimento e a aflição das pessoas. Nessa profissão, os valores universais, como fé, tá aí, amor e solidariedade, devem estar acima dos interesses particulares. Isso foi dito por ele em uma palestra. Então, o médico, quando se une e se junta à fé dele, da família e do paciente, ele humaniza o tratamento. Ele faz com que os pacientes se sintam mais amparados. Então, o trabalho do médico, a fé do paciente e da sua família, a coragem de ambos, transformam resultados que muitas vezes a gente pensa que será indesejado. Então, essa fé faz com que os resultados resultem numa realização humanizada da medicina, que é isso que nós devemos fazer. A Madre Teresa de Calcutá era uma religiosa, tinha 1,48 m, 49 de altura, uma mulher de aspecto frágil, mas era uma grande mulher. Uma mulher que lutou e viajou a vida inteira procurando cura, levando as palavras de fé, de caridade e procurando cura para quem precisava. E perguntaram uma vez para ela o que era que ela tinha, como é que ela tinha coragem de ir para a frente de guerra, para regiões tão distantes, onde não tinha alimentação, não tinha nada. Ela fazia que não era a coragem que ela tinha, porque o que se contrapõe ao medo não é a coragem, é a fé. Ela ia pela fé que ela tinha de levar algo para alguém. Então eu fui procurar no dicionário o que é a palavra fé. Então, segundo Aureliano, fé é a crença absoluta na existência ou veracidade de um fato. É uma convicção íntima. Isso é o que está no dicionário. Aí então eu fui para a Bíblia para saber o que era procurar fé na Bíblia, o que é que Jesus disse, o que é que a Bíblia dizia sobre a fé. Então diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreu 11:1. Ter fé em Deus é acreditar mesmo sem ver. Então, nós quando entramos na casa de um paciente, nós temos que levar a fé para ele. Ele pode não ter a cura, mas ele pode ter a esperança de que será bem tratado. Então, eu também fui mais atrás, eu fui no Velho Testamento. Vi Eclesiastes 38, vai de 1 a 15, e vi. E lá no Velho Testamento, muito antes de Cristo nascer, estava dito que honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. No 9 diz: meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. O 12 continua: em seguida, dar lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus
que ele não te deixe, pois sua arte te é necessário. 13. Virá um tempo em que cairás nas mãos dele, e eles mesmos, os médicos, rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio de saúde para ti, para o doente, porque esta é a finalidade da vida dele, do médico. Então isso é muito interessante, escrito muito antes de Cristo. Pesquisando também, vi essa uma médica do Rio de Janeiro, ela é endocrinologista, ela pratica também a medicina do esporte, e eu lembro, achei isso muito interessante o que ela disse aqui. Eu vou ler aqui. Temos hoje, nós médicos, principalmente os mais jovens, uma tendência a setorizar a medicina, e com isso o corpo humano, porém, em grande parte das vezes, para um completo tratamento da causa e não somente da consequência que aflige sua pessoa, é preciso entender o corpo humano em sua totalidade, todos os órgãos e sistemas, metabolismo e correlações hormonais, processos inflamatórios, deficiências bioquímicas, genéticas, estilo de vida e, fundamentalmente, o momento emocional que cada um está experimentando. Então, lá abaixo ela diz: se antes bastava para a medicina um remédio para cada sintoma, hoje é essencial. Hoje o essencial é quem é aquela pessoa, como lidar com o seu corpo e com a sua mente, e o porquê ela tem aquele sintoma. E para se alcançar a melhor performance física de cada um, a melhor saúde e a melhor qualidade de vida, não é apenas um remédio que fará essa função, e sim um tratamento integral e funcional com muita fé. Então, eu achei interessante o que ela disse. Hoje, nós temos... Estou meio perto disso. Hoje nós temos uma medicina moderna, que é exercida por uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos aqui no centro um médico, mas não podemos deixar a religião de lado, a fé de lado. O enfermeiro que sempre acompanhou o médico praticamente desde a sua origem, agora o psicólogo, o fisioterapeuta, o administrador das unidades do hospital, como bem falou Geraldo, faz parte desse conceito, a assistente social, o advogado e outros. Então, esse é o novo modelo que nos apresenta para tratar os nossos pacientes. Mas também somos cada dia mais metralhados, e cai na nossa cabeça portarias, leis, leis de Secretaria de Estado, de município, da Secretaria Ministerial, regulando a nossa profissão e dizendo como é que nós devemos funcionar, e cada dia mais, Levi, nós temos que assinar mais papel. No lugar de atender o paciente, nós estamos escrevendo cada vez mais e afastando o médico cada vez mais do seu paciente. Essa é a nossa realidade de hoje. Então, essa imagem, o espírito da medicina que entrava na casa do paciente, levando a esperança, levando a paz, e muitas vezes trazendo até o conforto no momento da morte desses pacientes, praticamente não existe mais, porque os médicos se afastaram, os médicos deixaram que isso se acabasse, mas nós precisamos resgatar essa função, esse espírito da medicina. E Platão, que nasceu em 427 a.C., disse que o maior erro dos médicos, isso naquela época, é tentar curar o corpo sem procurar curar a alma. Entretanto, corpo e alma são um e não podem ser tratados separadamente. Isso dito há 427 anos antes de Cristo. Então, a gente vai pesquisar. Então, vamos pesquisar, colocando no Google medicina e religião, e vamos ver o resultado, o que acontece. Isso em português, aqui no Brasil, encontramos 17 milhões de citações. São 17 milhões de pessoas que têm interesse nesse assunto. Aí, vamos pesquisar em inglês. Agora, medicina e religião em inglês, para ver no mundo.
200 milhões de citações de pessoas que têm interesse nesse assunto. Então, baseado nisso, a gente foi pesquisar universidades. Depois eu vou mais à frente mostrar as universidades que estão interessadas nisso. E Alex Carrel foi um cirurgião, foi o primeiro cirurgião que se dedicou muito à cirurgia vascular, isso no início do século passado, em 1910 mais ou menos. Ele foi um cirurgião vascular que fazia experiência em cachorro, tirava o coração do cachorro, botava na carota e viu que o coração ficava batendo várias horas, dias, e aquele coração batendo porque ele tinha fluxo. Então, Alexandre Carrel, ele era um médico famoso, um francês famoso, e ele disse, no início do século passado, que a pressa é uma força tão real quanto a gravidade terrestre. Como médico, tenho visto homens, depois de tentarem em vão todas as outras terapias, serem levantados da moléstia e da melancolia pelo sereno esforço da prece. Somente na prece alcançamos aquela completa e harmoniosa conjunção de corpo, alma e espírito que dá ao frágil ser humano a sua inabalável fortaleza. Palavra de Jesus: tudo é possível aquele que crê. O programa de saúde e crenças da Universidade Emory, nos Estados Unidos, ele tem um programa de saúde que chama de saúde total para os estudantes de medicina, saúde total, onde ele inclui religião. Então, a origem daquele estudante, ele pode estudar hinduísmo, cristianismo, judaísmo, islamismo. Então, eles acham que a religião dentro da grade curricular favorece e melhora a qualidade da medicina ofertada para os seus membros. E o Viktor Frankl, que foi Viktor Frankl é um médico austríaco, ganhou o prêmio Nobel em 1912. Ele disse que a dimensão espiritual não pode ser ignorada porque ela é ela quem nos faz humano. Viktor Frankl foi quem disse isso no ano de Nobel da Paz de 2012. O Instituto Nacional de Pesquisas da Saúde nos Estados Unidos começou a fazer uma pesquisa sobre a oração e a cura dos pacientes. Então convidou algumas universidades, e dentre elas a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que começou a fazer trabalhos científicos sobre pacientes que oravam e não. Então a primeira pesquisa que ele fez é que pacientes que tinham, eles viram que a interleucina C, como todos nós sabemos, em níveis elevados favorece o desenvolvimento de câncer, doenças autoimunes, doenças cardíacas. Tá? Então eles pegaram os pacientes que são frequentadores de serviços religiosos pelo menos uma vez por semana e observaram que esses pacientes que eram mais religiosos do que os que não eram religiosos tinham um nível de 50% menor de interleucina C. Nessa mesma universidade, já em 2001, fez também uma pesquisa e mostrou que os resultados mostraram que os pacientes cardíacos que recebiam orações tinham entre 50% a 100% menos efeitos colaterais com o tratamento do que aqueles que não recebiam nenhum tipo de oração. E eles continuaram em 2006 com a pesquisa e mostraram que estudo prospectivo, 28 anos, observaram quase 28 anos, 5 mil pacientes adultos que são frequentadores de serviços religiosos, em uma semana, diminuiu o risco de morte em 36%, morte súbita em 36%. Também, continuando o estudo, agora o estudo prospectivo de 6 anos com 557 idosos, frequentadores de serviços religiosos, a interleucina C diminuiu 66% desse paciente e o risco de morte súbita desse paciente também foi, de recorrência de morte foi de 78%. Essa revista é uma revista americana famosa,
que diz que, falando no editorial sobre espiritualidade, religião e cuidados médicos, ela diz que os interesses na relação entre espiritualidade e tratamento das doenças aumentou nos últimos 15 anos. Esse artigo define como a doença grave desperta a espiritualidade dos pacientes. Os médicos têm a obrigação moral de orientar os pacientes a respeito da espiritualidade, isso é definido dentro desse artigo. Diz ainda como as religiões dão orientação moral sobre as doenças e prescrevem importantes rituais para enfrentá-las, que as religiões devem ser positivas, podem ser positivas ou negativas, mudando o curso de uma doença, e a necessidade de informação concreta sobre a história espiritual do paciente e os limites éticos das orações. Herófilos nasceu em 300 anos antes de Cristo. Ele foi um anatomista, considerado um dos primeiros anatomistas da humanidade. Estudava, ele morava em Alexandria. Naquela época, Alexandria era uma das poucas cidades que se permitia fazer estudo em cadáver. Então ele desenvolveu muito. E ele diz que medicamentos não são nada em si, se não usados adequadamente. Mas eles são as próprias mãos dos deuses, se empregado com a razão e com a prudência. Eles sempre faziam referências a deuses naquela época, ou seja, eles tinham espiritualidade. Aqui foi outro grande amigo meu, o Brian, ele está com 86 anos de idade, recentemente teve internado na UTI do Einstein, com 2 meses internado, graças a Deus se recuperou. Ele mora em São José do Rio Preto, um grande professor. Ele sempre disse, e numa aula, esse diapositivo é dele, ele mandou para mim, ele disse que o médico sempre existiu, mesmo nas sociedades mais primitivas, com o nome de xamã, pajé, curandeiro, barbeiro, cirurgião, benzedor, parteiro, rezadeira, feiticeiro, caribambas, mas ele sempre existiu. Ele sempre tinha uma pessoa que gostava de tratar das outras pessoas, que gostava de gente, que gostava de povo. E o médico sempre existirá. E o Braille ainda diz que o médico, ele já nasce médico, ele já nasce com o espírito da medicina. As faculdades e as escolas de medicina apenas organizam os seus conhecimentos. Então, com a medicina moderna de hoje, com as novas tecnologias, são novos dispositivos sendo inventados a cada dia. O médico jovem, e eles têm cada dia mais de ter a mente aberta para todas essas inovações. Mas ele deve manter a sua humildade intelectual. O médico não pode ser arrogante, o médico não pode ser prepotente, o médico não pode dizer que ele é um Deus. Ele não é um Deus. Ele apenas é uma pessoa que estudou para ajudar outras pessoas. Porque ele tem que evitar a veneração do conhecimento. O médico tem que evitar a veneração do conhecimento, porque, como disse Jacó Serenius, que é um escritor escocês, ele disse que nós temos que nos livrar do demônio da certeza, porque o demônio da certeza já matou muita gente. Então nós precisamos nos livrar do demônio da certeza, como disse Jacó Sereno. Ele não é médico, é um escritor, fez vários livros, escreveu vários livros, inclusive dicionário em inglês. E Hipócrates disse que a vida é curta, a arte longa e o momento certo, o instante. Há verdadeiramente duas diferenças: saber e crer que se sabe. Esse crer não é um crer de fé, né? É um crer de conhecimento. A ciência consiste em saber, e crer que se sabe reside em ignorância. Então, eu digo aqui para os jovens,
os estudantes que estão aqui, nós todos temos que ter coragem. Não esperarmos por provas mensuráveis de energia psíquica. Usar o nosso potencial de cura que todos nós possuímos. E que isso, os jovens, vocês verão que os resultados virão. Aqueles que fazem o bem são os únicos que podem aspirar na vida a felicidade, a paz e a harmonia. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade, com o mal feito e com o roubo. Verdade é a palavra de Deus. João 17. Então, nós estamos perto de acabar, fazendo aqui um paralelo entre a energia psíquica e a energia elétrica. Medindo a corrente elétrica, a eletricidade tornou-se aceitável para a ciência, isso no ano de 1800. Ele revolucionou o conhecimento e que desafia a própria imaginação, e nós não sabemos aonde nós iremos chegar por causa da energia elétrica. Então, Alexandre Volta, em 1800, usando o conceito de Galvani, desenvolveu a primeira bateria elétrica, ao qual era possível, e com isso trouxe uma evolução muito grande na humanidade. A humanidade conseguiu desenvolver e criar tudo a partir da energia que nós criamos e chegamos aonde nós estamos hoje. Agora, a energia psíquica versus a energia elétrica. Então, nós, como médicos, como pessoas, o sistema nós somos regidos por energia psíquica. E essa energia ela não será aceita na medicina enquanto quando não for possível identificar, quantificar e medir essa energia. Eu vou dar um pequeno exemplo para os senhores. Isso é o Bigelow que falou, que é um cientista americano atual que desenvolveu e é proprietário rico, bilionário, é proprietário da empresa aeroespacial. Um cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem 20 bilhões de unidades de informações, que são os bits. E isso daria para escrever 4.000 livros de 500 páginas. Um cromossomo. As informações que ele tem, daria para escrever 4.000 livros de 500 páginas. Então, a ciência insiste em medições confiáveis antes que um fenômeno ou que o conceito seja aceito. Então, a energia que nós temos dentro da gente, a aula que eu assisti hoje à tarde, a energia esta do nosso corpo, é ela que vai trazer a nossa própria cura. A cura futura está dentro da gente. A aula que Marco Leão deu foi fantástica. Nós é que vamos fazer com que nós combatemos as nossas próprias doenças. Porque essa é a energia psíquica que nós não dominamos hoje, como dominamos a energia elétrica. Então, apesar da engenharia genética e do conhecimento do genoma humano, nós não sabemos ainda a causa primária de 4 das 5 doenças mais comuns e as que mais trazem transtorno para a população. São as doenças mentais, cânceres, doenças cardiovasculares e as artrites. Nós temos todas essas, são tratamentos quase que paliativos, são tratamentos para prolongamento da vida dos pacientes. Então eu recomendo aqui a leitura desses livros. Quero aqui dizer aos senhores que fico muito feliz aqui falando sobre religião e de fé, porque eu sou religioso, minha família toda é religiosa. Meu pai era médico e um daqueles médicos antigos que ficava sentado na casa do paciente até ele se curar ou morrer, né? Depois se morria ficava por inteiro, tá certo? Então a gente tem essa crença, e esse que eu queria falar para os jovens: chegue mais junto dos seus pacientes, fale mais com os seus pacientes, queiram bem aos seus pacientes, conversem, cuide a história deles, porque
é disso que o futuro da medicina ainda permanecerá. As máquinas são boas, dão diagnóstico, mas elas não são humanas e elas não fazem com que a gente tenha esse convívio com os nossos pacientes. Muito obrigado, senhores.